Se uma pessoa entrou na sua vida, mexeu com tudo e despertou em você algo que você não consegue explicar, isso não foi por acaso. E talvez isso te incomode, porque a gente foi ensinado a acreditar que o amor certo traz paz, estabilidade e conforto. Mas e se eu te dissesse que, segundo Carl Jung, a pessoa certa não chega para te acalmar, ela chega para te revelar. E o motivo disso quase ninguém tem coragem de encarar. Você já sentiu que certos encontros parecem inevitáveis, como se aquela pessoa tivesse que aparecer na sua vida exatamente naquele momento, nem antes nem depois? Como se houvesse algo maior por trás disso tudo? Jung acreditava exatamente nisso. Para ele, os encontros mais profundos da nossa vida não são acidentes, são convocações da alma. Existe uma força invisível que atua além da nossa consciência, algo que ele chamou de inconsciente coletivo, um campo profundo compartilhado por todos nós, onde vivem padrões, memórias e símbolos que moldam quem somos e como nos conectamos. E é nesse nível invisível que muitos encontros começam, antes mesmo de acontecerem na realidade. E quando esse encontro finalmente acontece, ele vem acompanhado de algo estranho, uma familiaridade inexplicável, uma sensação de reconhecimento, como se você já conhecesse aquela pessoa sem nunca ter visto antes. Jung chamou isso de sincronicidade. Não é coincidência. É quando duas histórias se cruzam no momento exato com um significado que não pode ser ignorado. E o detalhe mais importante é que esses encontros quase nunca acontecem quando tudo está bem. Eles surgem no caos, na dúvida, na solidão, na transição. Porque é nesses momentos que você está mais aberto, mais vulnerável e mais disposto a mudar. No começo, tudo parece perfeito. A conversa flui, os interesses batem, a conexão encaixa e você pensa que finalmente encontrou a pessoa certa. Mas com o tempo, algo muda. Essa pessoa começa a te incomodar, toca em inseguranças suas, desperta ciúmes, ativa medos que você nem sabia que tinha. E então surge a dúvida: se fosse a pessoa certa, não deveria ser mais fácil? É exatamente aqui que a maioria das pessoas vai embora, sem perceber que talvez esse seja o ponto mais importante da relação. Jung acreditava que o amor verdadeiro está profundamente ligado ao processo de individuação, que é o caminho de se tornar quem você realmente é. E esse caminho exige algo que quase ninguém quer fazer, que é olhar para dentro com honestidade. Porque dentro de você não existe só luz, existe também a sombra. A sombra é tudo aquilo que você esconde, seus medos, suas inseguranças, suas feridas, tudo aquilo que você evita enxergar até em si mesmo. E o problema é que aquilo que você não encara não desaparece, ele se manifesta, muitas vezes através do outro. É por isso que quando você se apaixona intensamente, muitas vezes não está vendo o outro como ele realmente é, mas sim projetando nele partes suas que ainda não reconheceu. Você acredita que aquela pessoa é perfeita, que ela é tudo o que você sempre quis, mas o que você está vendo é uma fantasia construída a partir das suas próprias carências. Isso explica por que o começo é tão intenso e também porque depois dói tanto. Porque nenhuma pessoa real consegue sustentar uma fantasia para sempre. E quando a realidade aparece, a projeção quebra. E nesse momento, você tem uma escolha: ir embora ou crescer. Porque quando a ilusão cai, você começa a enxergar não só o outro, mas a si mesmo. E é nesse ponto que o amor deixa de ser fantasia e começa a se tornar real. Existe um tipo de amor que vem da carência e existe um tipo de amor que vem da consciência. O amor inconsciente busca alguém que preencha um vazio, que salve, que complete, que resolva, e por isso ele sempre termina em frustração.
porque ninguém pode ser aquilo que você ainda não é para si mesmo. Já o amor consciente não busca perfeição. Ele busca a verdade. Ele não tenta moldar o outro, mas também não foge quando o outro se revela. Ele não é confortável o tempo todo, mas é real o tempo todo. E isso muda completamente a forma como você se relaciona. Jung também falava sobre a ânima e o ânimos, imagens inconscientes do feminino e do masculino que existem dentro de cada pessoa e que influenciam profundamente por quem nos sentimos atraídos. Quando você encontra alguém que ativa essa imagem interna, a atração é intensa, quase magnética, como se fosse algo espiritual. Você sente que encontrou a pessoa perfeita, mas na verdade está vendo um reflexo do seu próprio inconsciente. E quando essa imagem começa a quebrar, a relação entra em crise. Mas essa crise não é um erro, é um convite. Um convite para você deixar de ver o outro como fantasia e começar a enxergá-lo como ele realmente é, imperfeito, humano, real. E aqui está um dos pontos mais profundos de Jung. O amor verdadeiro não sobrevive à ilusão, ele sobrevive à verdade. E isso exige coragem. Coragem de ser visto de verdade, de mostrar suas falhas, suas inseguranças, suas contradições. Porque no fundo, o maior medo não é perder alguém, é ser visto completamente e não ser suficiente. Mas quando alguém vê tudo isso e escolhe ficar, algo muda. O amor deixa de ser ideal e se torna escolha. Não uma escolha fácil, mas uma escolha consciente. E talvez seja por isso que o amor verdadeiro é tão raro, porque ele exige maturidade, responsabilidade emocional e consciência. Consciência para perceber suas projeções, para encarar sua sombra e para não fugir quando fica difícil. Porque fugir é fácil, difícil é permanecer e crescer. Mas é importante lembrar que nem toda dor é amor. O amor verdadeiro precisa de reciprocidade. Não adianta um querer evoluir enquanto o outro permanece no mesmo lugar. Não adianta um se abrir enquanto o outro se fecha. O amor verdadeiro é uma dança entre duas pessoas que escolhem crescer juntas. E então surge a pergunta que todo mundo faz: essa pessoa é certa para mim? Mas talvez essa não seja a melhor pergunta. A pergunta mais honesta é: o que essa pessoa desperta em mim? Ela te aproxima de quem você realmente é ou te afasta? Ela te faz crescer ou te mantém preso nos mesmos padrões? Ela te traz consciência ou dependência? Porque no final, a pessoa certa não é aquela que te faz sentir bem o tempo todo. É aquela que te faz ser verdadeiro. Mesmo que isso doa. E quando duas pessoas escolhem esse tipo de amor, elas deixam de buscar perfeição e começam a construir verdade. Sem máscaras, sem ilusões, sem fugir. E caminham juntas mesmo quando não é fácil. E talvez agora você entenda por que a pessoa que mais te desestabiliza pode ser exatamente a pessoa certa para você. Não porque ela é perfeita, mas porque ela te mostra quem você ainda não teve coragem de ser. E no fim, a pergunta não é só se essa pessoa é para você, mas se você está pronto para viver um amor que vai te transformar. Porque esse tipo de amor não é leve o tempo todo, não é confortável e não é previsível, mas é o único que pode te levar até quem você realmente é. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o seu like, se inscreve no canal e me conta nos comentários se você já viveu um amor que te transformou ou se ainda está tentando entender porque no próximo vídeo a gente continua essa jornada.